Boa tarde, meus amores. Hoje nossa aula será de geografia. Então, peguem a apostila e vamos começar. Então, nesse capítulo, nós aprenderemos sobre ambiente natural e ambiente cultural. Então, vamos observar essas imagens. Olha aqui como o meio ambiente foi modificado. Quantas construções! A gente só consegue visualizar o céu. Assim, fazendo parte, né, de um ambiente natural, apenas o céu. E aqui, nada foi modificado, certo? Aqui, vocês acham que alguma coisa foi modificado nesse ambiente? E aqui, o que vocês acham que foi modificado nesse ambiente? Em Dialogando, na página 48, após observar essas figuras, percebemos que há diferenças nas características das imagens. Segundo Milton Santos, escritor e geógrafo brasileiro, a paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, ou seja, elas são diferentes, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço. Isso nos faz pensar que podemos ver em diferentes épocas paisagens diversas, com sons, cheiros e modos diferentes de se viver. Isso indica que não são estáticas, ou seja, elas não ficam paradas e possuem diferenças umas das outras. Percebemos essas diferenças sendo naturais e modificadas. Então, na número 1, o que são paisagens naturais? Paisagens naturais são aquelas que não sofreram influência humana, mantendo preservados todos os elementos e características da natureza. E as paisagens modificadas? São aquelas que ocorreu a interferência humana, tá? Então eu vou dar um exemplo. Aqui, nessa paisagem, observem aí que tem algumas, né? Algumas características naturais ainda, ó. As árvores, né? Mas aqui ocorreu a interferência humana, ó. Foi construída uma estrada, né? Vários edifícios e prédios lá atrás, outra estrada aqui, casas aqui. Estão observando? 3. Nas imagens observadas anteriormente, quais elementos podemos dizer que são naturais e quais são culturais? Então, os elementos naturais são o céu, as árvores, o rio, as montanhas, o mar. E o que são culturais? Os prédios, né, edifícios, as ruas, rodovias, né? 4. De quais formas as pessoas podem alterar as paisagens naturais? Então, fazendo essas construções. Fazendo essas construções, elas estão alterando as paisagens naturais. Ao sair de casa com sua família, tanto para ir à escola quanto para passear, quais paisagens você identifica pelo trajeto feito? Aí na página 49, momento interativo,
Vocês lembram do caminho, né, da casa de vocês até a escola, certo? Então, nesse caminho, vocês irão desenhar paisagem natural e a paisagem cultural, tá? Vocês irão fazer um desenho de uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Paisagem cultural é aquela que foi modificada, né, pelo homem. Página 50, em Teorizando, existem vários elementos que compõem as paisagens, como, por exemplo, casas, prédios, rios, cachoeiras, mar. Os elementos criados pela própria natureza são chamados de elementos naturais. Os elementos construídos ou modificados pelos seres humanos são denominados elementos culturais. Hoje, nas grandes cidades, vemos muita construção de viadutos, pontes e grandes avenidas para melhorar o fluxo de pessoas. As modificações são feitas pelo homem, por isso chamadas de paisagem humanizada ou cultural. Dentre os diversos elementos naturais e culturais, podemos citar os canteiros, os jardins, as árvores, os rios, as montanhas, as casas, as pontes, entre outros. Então, nessa imagem, temos exemplos de elementos naturais. O que são elementos naturais? São aquilo que é formado pela natureza. Como exemplos, temos rios, montanhas, florestas, etc. Já nessa outra imagem aqui, nós temos os elementos culturais, que são formados pelo ser humano. Como exemplo, temos casas, prédios, ruas, pontes, estradas e algumas plantações. Em pesquisar é descobrir, vai ser individual. Pesquise figuras de paisagens naturais e culturais e, em seguida, monte um painel com esses dois tipos de paisagens. Na página 51, leitura de imagens. Então, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Um rio, árvores, aqui, morro, mais morros lá atrás, um oceano, mais árvores. Temos também o céu. Nessa imagem aqui embaixo, temos morros, temos igrejas, casas. Temos aqui também um bondinho, né? Isso aqui se chama bondinho. Depois de observar essas imagens, escreva no espaço indicado exemplos de elementos naturais e culturais. Então, vocês, né, voltarão nas imagens e escreverão aqui, ó, elemento natural, os elementos naturais que vocês puderam observar e os elementos culturais. E aqui encerramos nossa aula de geografia. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.